e baixar lá o arquivo de hoje tem uma peculiaridade, né? Eu peguei esse arquivo pronto já, de um instituto aí que vende plano de previdência, né? Mas é uma apresentação bastante interessante aí, porque traz, de uma forma bastante didática, né, eu posso dizer, traz o porquê que nós tivemos a reforma da Previdência aí, com a emenda constitucional 103 de 2019. Né? Então, nós tivemos essa reforma e com esse slide a gente consegue ter uma noção mais ou menos o porquê que mudou e, de uma forma bastante abreviada ainda, o que mudou, né? As principais mudanças aí. Então, a gente vai falar, né, hoje, basicamente, de por que foi feita essa mudança tão discutida nos últimos anos, né? Vocês, né, a época que vocês conseguiam assistir TV e tudo mais, enfim, vocês ouviam falar bastante da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, né, não é a primeira, na verdade é a segunda reforma da Previdência que a gente já teve, desde que ela foi instituída, né, lá no início, logo após, né, a Constituição de 88. Então, nós tivemos uma em 98 e agora nós tivemos uma em 2019. Não vai mais ter reforma? Vai ter mais reformas ao longo prazo. Né? Então, dá para dizer que daqui a uns 10, 15 anos, provavelmente vai ter uma nova reforma, porque o perfil da população brasileira mudou muito. Né? Então, para esse sistema conseguir se sustentar, vai precisar reformar de novo. Né? Então, algumas pessoas, né, mais jovens aí perguntam para mim, professor, para eu poder me planejar, né, como é que eu invisto, como é que eu me planejo aí para uma aposentadoria pública, né, pelo INSS? Na verdade, não tem muito o que fazer, né? A regra do jogo ainda vai mudar, né, até a gente poder se aposentar efetivamente. Então, não tem muito o que fazer, a gente compulsoriamente ingressa nesse regime, né? O regime é obrigatório. Então, em termos de INSS, o planejamento ele é um pouco difícil, né? Porque a regra do jogo ainda vai mudar. O que é possível, né, e aí sim é um planejamento que vale a pena, é a previdência privada. Né, a previdência privada, que, né, eu não conheço essa Regios aqui, na verdade, eu só achei esse slide que foi bem montado deles, mas eles vendem previdência complementar, né? Então, eles chegam a essa conclusão aí, trazendo pelos slides, né, essa mesma conclusão que eu tenho, que se você quiser ter uma certa segurança, quando você tiver em idade avançada, caminhe pela previdência complementar, né, a previdência privada, porque a pública, ela tem aí uma série de restrições, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Então, hoje a gente vai falar dessa reforma da Previdência, o porquê a Previdência hoje, né, e por que alguns benefícios foram alterados e alguns até extintos, de certa maneira, né, com essa emenda constitucional 103. Essa emenda constitucional é a que encabeça, né, a reforma, que foi um projeto, né, de emenda constitucional que foi aprovada junto com a emenda constitucional 103 de 2019, tiveram várias alterações da lei, né, das leis que regem aí os benefícios, né, em específico a lei 8213 de 91. Então, aquilo, né, foi um pacote, vamos dizer assim, de normas jurídicas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, que todo mundo chamou de reforma da Previdência. Né? Então, começou pela Constituição, já que os benefícios, de forma geral, estão previstos lá, e aí para as leis que acabam regulamentando. Né? Inclusive, isso foi um grande problema para o INSS, e aí a gente vê como o Brasil tem problemas, né? Mas a lei foi alterada e o sistema do INSS não. Né? Lá da mudança de 2019 para o ano de 2020, simplesmente o INSS congelou a concessão de todos os benefícios
porque ele não tinha parametrizado o sistema dele de acordo com a nova legislação, né? Então, como é que ele ia conceder alguma coisa se a regra era outra? Então, passou aí uns 3 meses, mais ou menos, para o INSS conseguir, né, formatar aí, organizar o sistema dele para a realidade, né, dessa reforma. E aí veio outro problema, né, de repente veio a pandemia, né, bem quando ele começou a se ajustar, veio a pandemia e parou, né, praticamente parou aí as perícias médicas e tudo mais, enfim, né, então o pessoal que depende aí do INSS, muitas vezes pena um pouquinho para conseguir, né, a concessão do benefício. O que acontece é aquilo, mas o perito não está trabalhando, o INSS não está atendendo, então eu estou perdendo. Na verdade, não, né, a hora que você abre um protocolo, o dia que você tiver o benefício pago, ele começa a contar do dia que você solicitou, né, do dia da abertura do protocolo, que a grande maioria hoje é tudo pelo site, né? Então você tem de forma retroativa aquele valor. O problema é que até sair aquele valor, muitas vezes você passa meses, né, a pessoa passa meses aí sem receber nada. Mas enfim, né, eu vou apresentar aqui então a tela, né, que é o PowerPoint. Na verdade é um PDF, né? Hoje é um PDF aí para vocês acompanharem. Bom, esse estudo foi feito em novembro de 2019, que foi bem na época que a emenda foi aprovada, né? Então, tem um outro valor aqui desatualizado, mas aí eu aviso para vocês. Isso aqui é basicamente o sumário, né, desses slides. E o primeiro ponto que ele traz aqui né, esse slide ele traz aí a própria questão da evolução do INSS, né? Como chegamos até o INSS? Vejam que, em termos de previdência, a questão da previdência ela é relativamente recente, né? As primeiras verificações aí de planos de benefícios para as pessoas, elas começam na década de 20, né? Década de 20, década de 30, quando grandes empresas, né, e na época se destacava aí o setor ferroviário, resolveram criar planos para os funcionários, né? Então, planos de aposentadoria dentro dessas grandes empresas, né? Então, primeiro, né, a previdência no Brasil, ela surge de forma corporativa, são as empresas que criaram benefícios não necessariamente relacionados à aposentadoria, era muito mais voltado aí para saúde, né, para auxílio acidente, auxílio doença, enfim, mas eram, né, essas leis. Aí veio a Lei Eloy Chaves, né, que tentou regulamentar o mínimo desses planos privados na época, né, então começou no âmbito das empresas, depois isso evolui, né, na década de 30, 40, 50, foram criados para aqueles que não eram e não faziam parte de grandes empresas, foram criados os institutos, né, os institutos de aposentadorias, os IAPs, né, mas mesmo assim, eles trabalhavam, né, de uma maneira não de repartição simples, como é o INSS. Eles trabalhavam num regime de capitalização, então quem podia contribuir, contribuía e tinha esse benefício, né? Então era modelo aí contributivo, mas cada um pagava para o seu, né? Essas modalidades aí, elas foram regulamentadas, foram extintas, né, lá na década de 60, e passaram a integrar o famoso INPS, né? Então, INPS, quem é mais antigo aí, antes do INSS, lembra, né, o quanto se criticava o INPS, né, o Instituto Nacional da Previdência Social. Então, esses institutos locais, eles acabaram sendo centralizados no só, o INPS, e depois, né, esse INPS, em razão da Constituição de 88, que instituía o modelo que é hoje, vieram ali, né, mudanças estruturais e transformaram, né, o INPS no INSS. Então, nós temos aí um histórico
não tão extenso, né? É um direito relativamente novo que nós temos aí no Brasil e no mundo, né? Porque é essa ideia de proteger a pessoa, né, no seu aspecto social ou, né, vamos colocar aí na velhice, é colocado aí na segunda ou terceira gerações, né, do direito, que surge exatamente nesse momento histórico, né? Então não é algo tão antigo, está fazendo aí 100 anos a história dos regimes aí da proteção, né, a questão previdenciária. Mas enfim, né, só um contexto aí para vocês terem né, em mente. Bom, a Constituição de 88, né, esse outro slide aqui, ele traz aí o sistema atual, com aquelas características que a gente já falou, é obrigatório, é universal, é contributivo, né, são as características lá do artigo 201 da Constituição. Do programa inicial, né, da disposição inicial de 88 até hoje, nós já tivemos pelo menos 8 emendas aí constitucionais alterando esse regime, né? Então, as duas mais relevantes, a gente pode citar a emenda 20 de 98, que foi a primeira reforma da Previdência, e agora, né, a mais recente, a 103 de 2019, que é a reforma da Previdência que a gente está vendo aqui, né? Então, nesses dois momentos aqui, a gente teve uma reforma bastante substancial, né, bastante importante aí no plano de benefícios. As outras acabaram sendo ajustes, acabaram sendo aí, né, medidas mais pontuais, mas a reforma mesmo, ela teve em 98 e em 2019. E o regime hoje é aquilo que a gente já viu, o regime de repartição simples, né? Para aqueles que não lembram, qual que é a ideia da repartição simples? É o regime que todo mundo contribui para um fundo único, que é o diferente da capitalização que você paga para você mesmo, né? Então, nós temos aí a repartição simples, que na prática funciona o quê? Né? Já que todo mundo contribui para todos, nós temos hoje ou em 2018, né, o seguinte, que para cada idoso que recebe o benefício aí, a aposentadoria, nós temos, né, quase 8 pessoas trabalhando, né? A nossa curva demográfica demonstra isso, que para cada idoso que recebe uma aposentadoria, ainda existem 8 trabalhadores na ativa. E aí a balança acaba praticamente se equilibrando. Por quê? Essas 8 pessoas trabalhando, elas estão contribuindo para esse sistema, né, para o INSS, e elas não recebem benefício, já que elas estão trabalhando, via de regra, elas só contribuem e não tem custo para o INSS. Então, é aquilo, já que hoje, né, 8 pessoas trabalham, elas ainda conseguem sustentar, vamos dizer assim, o benefício de um idoso. O problema é que esse cenário aqui, ele vai mudar substancialmente aí para frente, né? Existem projeções, mais para frente eu mostro o slide, mas daqui a 40 anos vai ter 2 pessoas trabalhando para cada idoso, né? Então, o que acontece? Não vai ter dinheiro para tanto benefício para os idosos, né? Não vai ter da onde sair. Por isso que eu digo que essa reforma da Previdência, né, e se a gente pegar o slide anterior, já aconteceram 2, né, com certeza vai acontecer 3, 4, 5 aí, nos próximos 40, 50 anos, né? Então, essa característica. Mas hoje a gente tem esse regime de repartição simples, né? Então, os idosos aí, e aqui a gente fala idoso mais de 65 anos, como média, por que não 60? Porque a aposentadoria hoje, por idade, que é o grande foco, né, da Previdência, é homem 65, mulher 62, né? Então, quando a gente fala idoso que se aposenta, é o idoso de 65, não o idoso de 60. O Estatuto do Idoso fala de 60, né? Aqui para aposentadoria é 65. Então, nós temos esse cenário, né? Então, esse cenário aqui, ele ainda permite, né? E vejam que em 2018 haviam 18 milhões aí de idosos com 65 anos ou mais, né? Então, a relação entre idosos e população economicamente ativa é de 12%.
né? Então, é aquilo, um idoso para cada 8 pessoas trabalhando. Isso daqui vai mudar radicalmente, né? Vamos aproveitar que eu já estou falando disso. Um dos últimos slides vai tratar isso aqui, ó. Isso daqui é como está previsto para 2060, né? O slide 25. Vejam só, em 2060, a gente vai ter 60 milhões de idosos. Detalhe, né? 2060 é bem na época que muitos de nós aqui vamos estar se aposentando, né? Vocês, né? Porque eu já estou mais velho, eu vou me aposentar um pouquinho antes, mas enfim. Vejam, em 2060, para cada idoso, só vai ter 2 pessoas trabalhando. Então, não vai ter dinheiro. No regime atual, e isso atual agora, mesmo com a reforma da Previdência do ano passado, não é sustentável, né? Isso aqui não vai se manter. Então, é muito provável, é muito certo que isso ainda vai mudar bastante. Daniel, diga lá. Professor, uma pergunta aí que me intrigou agora. Esse cálculo de 2 pessoas, 2,25, por que 2 pessoas daqui a 2060? Por que só 2 pessoas trabalhando para cada idoso? É que, assim, a população como um todo, ela vai envelhecer. E a taxa de natalidade, ela tem caído, né? Ela tem caído. Então, o que acontece? Vocês também, quando estudavam lá no colégio, a pirâmide demográfica, né? O idoso bem no topo, com um pouquinho de idoso, e uma base bastante recheada de pessoas jovens, né? Só que agora a curva demográfica está fazendo uma bola, e logo ela vai começar a estreitar na base, né? Na base. Ou seja, o número de idoso vai só crescer, e a base da pirâmide, que é os jovens, a taxa de natalidade tem caído. Então não vai ter tantos jovens nascendo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A população envelhece, e aí vai ter essa proporção, né? Vai ter 43% de idoso para cada pessoa jovem, vamos dizer assim. Ou seja, a pessoa jovem, que é quem contribui para o sistema, é muito pouco em relação ao número de idosos. Não vai fechar a conta, hein? Não vai fechar a conta. Não fecha, exatamente. Obrigado, então, de nada, imagina. Então, o que acontece? Por isso, né, e aqui, como eles querem vender o plano deles, né, eles sugerem que a solução para isso é você fazer uma aposentadoria privada, né, mas enfim, isso aqui, o que me importa é esse quadro aqui, não o que eles querem vender. Então, vejam, isso daqui é preocupante e demonstra, né, como essa questão da Previdência já vai voltar aí a discussão do governo para alterar mais, e toda vez que se fala em alterar, o que altera? No final das contas, altera que torna mais difícil você se aposentar, torna mais requisitos vêm à tona para você se aposentar, ou seja, né, você se aposenta com mais dificuldade ou com mais idade. E aí, claro, né, o governo economiza, não paga teu benefício. Mas, enfim, a reforma da Previdência atinge quem? Né? Ela visa reformar, né, ou atualizar, ou ela atualizou a parte aqui do INSS, que é o que a gente está vendo, e ela também pretendia fazer um ajuste aos funcionários públicos, aos regimes próprios de previdência. A reforma da Previdência, para ela ser aprovada, ela acabou sendo fatiada, né? Ela foi dividida em 2, uma da parte do regime geral, que é o que foi aprovado, e a parte dos servidores públicos, acabou que eles sentaram em cima, né? Sentaram em cima, aí veio a pandemia, todo mundo esqueceu que esse negócio existe. Para servidor público e para quem está no regime estatutário, acaba sendo bom que continue como está, né? Então, as mudanças do regime próprio acabaram aí que estão, né, alguma coisa foi alterada, mas não como se gostaria, né? Então, queria mexer nos militares, queria mexer em um monte de coisa, abafaram, né? Simplesmente abafaram isso daí. E o regime privado, que é esse do meio aqui, esse não foi alterado, né? Esse não foi alterado, esse continua valendo as regras atuais aí. Bom, por que se alterou, né? Quais foram as premissas aí para fazer a reforma da Previdência?
principalmente a questão do equilíbrio e sustentabilidade, é aquele quadro que eu acabei de mostrar, que o Daniel perguntou. Precisa ter o equilíbrio financeiro, precisa ser sustentável, né? Senão não vai ter dinheiro. Considera uma certa segurança jurídica, né? Você precisa ter aí regras claras, né? Ou seja, você altera a lei, na hora que você altera a lei, você coloca aí os parâmetros legais, né? Você não fica dependendo de nada além da lei. E aí a questão da justiça previdenciária. Por que justiça previdenciária? Lembrem que toda vez que a gente falar no direito de justiça, a gente está relacionando, de algum modo, a questão da igualdade, né? A questão da igualdade, da equidade e tudo mais. O que acontecia, né, antes da reforma aqui de 2019 era que existia aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, né? Então, veja, tempo de contribuição, vamos pegar o exemplo aí de uma mulher que é menor aprendiz, né? 14 anos já começa a trabalhar, já entra para o sistema. Antes dessa reforma, com 30 anos de contribuição, você se aposentava. Ou seja, uma mulher que começava a trabalhar aos 14 anos, ela podia se aposentar aos 44. Né? Vejam, é certo isso, né? Uma pessoa que está talvez no auge da sua capacidade laborativa, ela se aposentar, né? Ela passar a receber um benefício do governo. Então, né, tinha esse grande ponto, né? Aí o homem é 35 anos. Então, tinham algumas distorções aí que a reforma buscou acabar com alguns privilégios. Vanessa, diga lá. Não, é que eu lembrei de um exemplo, eu conheço meu pai, meus tios, muita gente, na verdade, que eu conheço, que se aposentaram, eles tinham 30 anos, porque eles começaram a trabalhar com 12, com carteira assinada e tudo, e com 30 anos jovens, ele nem era meu pai ainda, ele já era aposentado, eu nasci, ele já estava aposentado. Então, eu achei uma coisa muito estranha, acho que até por isso, né, que não tem como, imagine, já falta trabalhadores para sustentar, imagine o povo aposentando antes, é mais tempo, né, para sustentar, no caso. Isso aí foi um passo para trás que o regime deu, porque até 98, quando foi a primeira reforma, existia aposentadoria por tempo de serviço. Só que a aposentadoria por tempo de serviço, ela tinha uma idade mínima. Você só podia se aposentar homem 52 e mulher 48 anos. Com a reforma de 98, eles acabaram com a idade mínima. E eles passaram a criar o tal do fator previdenciário. Né? Então, você pode se aposentar antes, mas vai receber menos. Só que, né, esse receber menos nunca pode ser abaixo de um salário mínimo. Então, quem contribui pouco, não está nem aí se recebia menos, porque o piso é o salário mínimo. Então, a partir de 98, não tinha idade mínima. Simplesmente esses exemplos aí que a Vanessa trouxe. Né? A pessoa começava a trabalhar muito cedo. Aí essa questão de 12 anos, né, isso aí era muito presente na questão rural, né, o pessoal do interior aí, e a gente sabe, né, quando é criança que começa a ajudar o pai aí já com 8, 10 anos de idade. Então muita gente começou a se aposentar muito cedo, né, muito cedo, e até ano passado, né, isso acontecia. Só agora, em 2019, é que acabaram. Agora tem idade mínima para se aposentar, né? Então agora não tem mais essa mamata, vamos dizer assim, de se aposentar tão cedo. Né? Então, aquilo. Por isso que até esse quadrante aqui está destacado em vermelho, né? A idade mínima aí colocou, né, como parâmetro. Isaías, diga lá. Professor, mas tem uma coisa aí que eu acho meio difícil assim de entender, que é a questão de realmente os casais hoje têm menos filhos, né? Tem aí 2 filhos no máximo. Naquela época que começou a Previdência, tinham 10, 15 filhos. Então, era possível de se manter. Só que existe uma questão que, de qualquer forma, a população cresce muito e os mais velhos vão morrendo. E tem muita gente assim que existe um princípio que, de acordo que se a população brasileira diminui,
os outros países começam a vir para cá e fazer o crescimento da população. Então, será que eu não consigo entender daí essa regra de quando você chegar lá em 60 ter duas pessoas só pagando e um recebendo? Me explica isso, professor. Na verdade, assim, é uma projeção, né? É uma projeção que vai trazer, né, para estatística, né, a taxa de natalidade e uma projeção média, né? Então, o que acontece? O pessoal que faz essa projeção, ele pega uma média, né? Ele vê exatamente isso que você falou. Há 50 anos atrás, a taxa de natalidade era 8 por casal, né? Hoje ela deve estar em 3, 2,8, 3. Seguindo essa projeção, até lá em 2060, ela deve chegar em 2, né? Então, eles fazem uma projeção, primeiro, taxa de natalidade. Segundo, eles pegam a população que está hoje, né, hoje viva, e eles vão projetar ela para frente, com uma outra variante que vem crescendo, que é a taxa de a idade média, vamos dizer assim, que a pessoa venha a falecer, né, a expectativa de vida. Então, há 50 anos atrás, a expectativa de vida era 60 anos, 50, 58, 60. Hoje, a expectativa de vida já é 80 e poucos anos, né? Então, o que acontece? O número de pessoas, considerando as pessoas que estão vivas e vão nascer, o número de pessoas que vão chegar numa idade superior a 65 anos é muito maior, né, do que é hoje, por exemplo, né, do que foi no passado. Então, assim, são médias, né? Agora, se a gente levar em consideração outros fatores, como migração, vinda de outros países, aí sim, né? Aí a coisa distorce um pouco, mas num cenário normal, né, de projeção, eles usam esses parâmetros. Diga aí, Thalita. Oi, Thalita, tá? Não estou me escutando, não sei se está falando. Você levantou a mão? Levantou sem querer? Então, vamos em frente, né? Bom, essa questão da idade mínima, ela traz aqui, né, alguns impactos, e o principal impacto que a estipulação de uma idade mínima trouxe é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, o tempo de contribuição era uma modalidade de aposentadoria antes que hoje deixou de existir. Só que qual é o problema de você mudar a regra no meio do jogo, né? Você vai prejudicar um monte de gente que está quase se aposentando, né? Então, o que acontece? Para atenuar essa mudança, para a coisa não ficar tão impactante, o que foram criadas? Foram criadas regras de transição, tá? Então, quando a gente for falar da aposentadoria, eu vou explicar aí certinho como é que são essas regras de transição, porque tem pelo menos 4 regras diferentes, mas basicamente, qual é a lógica, né? Vejam, as pessoas que estavam próximas de se aposentar por tempo de contribuição, elas ainda vão conseguir se aposentar por tempo de contribuição, né? Então, vai ter uma regra de transição. Só que elas vão ter que pagar, e aí é o que a gente chama de pedágio. Elas vão ter que pagar um tempinho a mais de trabalho e de contribuição, né? Então, é aquilo, se a pessoa, até ano passado, retrasado, tinha 30 e... Né, vamos pegar a mulher aí. A mulher tinha 29 anos de contribuição, faltava só um para ela se aposentar. Ela perdeu totalmente esse direito? Não, foi criada uma regrinha de transição. Como falta um ano, ela vai ter que pagar, né, um pedágio aí de 50% sobre esse um ano. Então, ela vai trabalhar 1 ano e meio para poder ainda se valer da regra antiga, né? Então, foi criada aí uma regra de transição. Uma não, né? São 4 regras de transição, para atenuar, né, esse impacto social de você simplesmente suprimir um benefício que era a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, esse slide aqui, ele tenta desenhar isso daí e tal, mas, enfim, quando a gente falar das aposentadorias, isso já no segundo semestre, aí a gente vai trazer as 4 regrinhas, como é que funciona, como é que não funciona,
né, esse slide aqui, ele já avança muito aí para a nossa disciplina. Vamos esperar chegar lá e eu vou explicar isso daqui. Essa aqui é a quarta regrinha de transição, né, que você tem que somar idade mais tempo de contribuição. Se você atingir esses valores aqui, você vai poder, né, se aposentar também por essa regra progressiva, né? É uma outra regra de transição. São 4 regras diferentes, né? Essa daqui é uma delas, que vai somando, né? Idade mais contribuição, para você ir chegando, né? Ela vai evoluindo. Em 2019, era 86 pontos mulher, 96 pontos homem. Até em 2033, né? Vai chegar em 100 pontos mulher e 105 pontos homem, né? Então tem que somar mais idade, mais contribuição, para ainda se valer dessa tabela progressiva. Mas, enfim, quando a gente falar de aposentadoria, a gente fala especificamente aí desses benefícios. Então, o que acontece? Houve uma mudança grande com a estipulação de idade mínima. Então, a idade mínima surge aí para colocar um freio nessas situações de pessoas com 40 anos já se aposentando, e além de dificultar em requisito de idade, criou aí uma forma mais, vamos dizer assim, o cálculo do benefício, ele foi reformulado para ele prestigiar aquele que contribui por mais tempo, né? Então, o que acontece? Antes da reforma da Previdência, pegava tudo que a pessoa contribuía, descartava os 20 piores, né? Então, você passou lá trabalhando por 5 anos, ganhando um salário mínimo. Isso lá se descartava, né? O INSS descartava o pior período de contribuição, os 20% pior. E aí fazia o cálculo, né? Então, o INSS dava uma mãozinha, vamos dizer assim, para aquele período que você contribuiu pouco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a reforma, vai calcular o tempo todo, né? Tudo que você contribuiu vai ser feito uma média, né? Vai considerar aí 100% dessas contribuições, mas para você conseguir chegar no valor de aposentadoria cheio, ele vai fazer o quê, né? Isso aqui também é um outro ponto que a gente vai ter uma aula só sobre isso, não se preocupem, né? É só uma antecipação. O que acontece? Um dos requisitos para você se aposentar é o período de carência, 15 anos mulher, 20 anos homem. Carência de contribuição. Então, a mulher só se aposenta se contribuir 15 anos, homem se contribuir 20 anos. Ok. Para você receber um salário de aposentadoria cheio, né, a renda mensal cheia, você vai ter que contribuir, né? Vejam, 15 anos é o mínimo, né? Então, 15 anos é o 60%, lhe garante os 60% de renda. Para você chegar aos 100%, você precisa contribuir adicionalmente a esses 15, mais o quê? Mais alguns anos, né? Mais 60, você precisa mais 20 anos aqui para você chegar até 100%, né? Porque 20 vezes 2 dá 40, complementa os 60%. Então, o que acontece? Para hoje, uma pessoa se aposentar e ter o salário, que é a renda mensal, num patamar de 100%, a mulher precisa trabalhar aqui 15 mais 20, 35 anos de contribuição, e o homem 40 anos de contribuição, né? Porque senão ele pode até se aposentar, só que o valor que ele vai receber vai sofrer um desconto, né? Então é mais ou menos essa lógica. Com 20 anos, vamos pegar o exemplo do homem, com 20 anos de contribuição, o homem recebe uma renda de 60%. Para ele chegar a 100, ele precisa contribuir mais 20. Esse contribuir é trabalhar, basicamente trabalhar mais 20, para ele complementar os outros 40 e chegar em 100%, né? Então, vejam, a pessoa que só cumpriu o requisito mínimo, ela vai receber só 60% da aposentadoria, vamos dizer assim, que seria integral, né? Então, perde 40%, né? Então, isso aqui é um incentivo para a pessoa continuar trabalhando e contribuindo, né? Então, isso aqui é uma outra mudança que a emenda constitucional trouxe, né? Ela
incentiva a pessoa a trabalhar mais, porque quanto mais ela trabalha, mais ela contribui, mais ela ajuda o sistema, né? Então, é mais uma alteração aí com a reforma. Uma outra alteração que teve, isso daí quem é empregado já sentiu, é que houve uma alteração nessas alíquotas, que é o desconto do salário do empregado do INSS, né? Então, até março de 2020, eram 3 faixas, era 8, 10 e 11%. Agora mudou, começa em 7,5% e vai até 14%. Só que esse valor aqui, teto do INSS, ele mudou, tá? Isso aqui é de 2019. Hoje, o teto do INSS é R$ 6.433, tá? Então, considere aqui que essa tabelinha aqui, ela está desatualizada, né? Então, serve mais para ilustração. Tem que atualizar ela para 2021. Hoje, essa faixa maior aqui é R$ 6.433, né? Que vai sofrer a incidência aí de 14%. Então, desde março de 2020, né, a gente teve uma alteração aí do desconto que a gente sofre a título de contribuição previdenciária, né? Então, tivemos aí essa nova faixa aqui. Essa de baixo aqui é para os funcionários públicos, né? Então, isso aqui não se aplica aí para esse nosso regime geral de previdência que a gente está vendo, né? Se aplica só até esse valor, que hoje é R$ 6.433. Por que a gente não paga mais, né? Por que a gente não vai para essas outras faixas aqui, como é o exemplo do servidor público? Porque hoje ninguém se aposenta além do teto do INSS, né? Que é hoje R$ 6.433. Então, não é plausível, né? Não é lícito eu contribuir, né, ou descontar do meu salário um valor bem maior se eu não vou poder me aposentar por aquela quantia, né? Então, hoje, a maior aposentadoria do INSS possível é R$ 6.433, né? Então, é só até esse valor que a gente contribui. Tudo aquilo que a gente ganhar a mais não é tributado, né? Ele vai até essa tabela e ele para de sofrer incidência, né? Ele vai vamos dizer assim, fica isento o restante, né? Então, nós temos essa tabela, que também mudou, né? Antes de março de 2020, antes da reforma, ela tinha faixas aí diferentes, né? Eram só 3 faixas aí. Bom, se há a possibilidade, sim, a possibilidade de mesclar, na verdade, é o que a grande maioria das pessoas que têm condições fazem, né? Buscar uma previdência privada, né? Então, você tem o INSS porque você é obrigado, você não tem como fugir, mas você olha esse cenário, você vê que é muito pouco, né? Ou, enfim, que você quer se aposentar com um valor maior. Aonde que você consegue isso? Na previdência privada, né? Então, você vai em bancos, aí, vai em institutos, inclusive essa Regios aqui é uma que vende, né, essas privadas aí. Bom, aqui é um exemplo de como era, né? Então, 8, 9, 11% era o que era, né? E aí, fazendo um cálculo, né, uma projeção, dá para ver que também, em razão do aumento das faixas de alíquotas, houve um pequeno acréscimo aí em termos de valores a serem recolhidos, né? Então, se você recebe o teto do INSS, né, que é 6.433, ou vamos pegar o exemplo aqui de 2019, né, para ficar mais correto. Lá em 2019, o teto era R$ 5.839. Se você recebia esse teto, você contribuía com R$ 642. Com a reforma, você recebendo esse mesmo valor de R$ 5.839, você tem descontado aí R$ 682, né? Então, vejam que houve um aumento, né? Um aumento da carga tributária. Então, é mais uma alteração, né? Mais um ponto aí que teve uma compensação, né? Dificultou-se os benefícios, reduziu-se o valor
da renda do benefício, e em termos tributários, né, a contribuição aumentou um pouquinho, ou seja, tudo para, né, equilibrar financeiramente aí o sistema. Bom, aqui tiveram algumas alterações específicas, né, com relação àquele que exerce função pública, né, aqui a emenda trouxe o parágrafo 14 do artigo 37, que trata do regime próprio de previdência, que o funcionário, né, o empregado de estatal, ele tem que se aposentar, né, ele vai ter que se aposentar quando chegar à idade mínima, mas, enfim, como é regime próprio, aí a gente deixa de lado, porque não é o nosso foco aqui, que é o regime geral. Bom, quem tiver dúvidas, aliás, e quem quiser fazer uma simulação, né, vocês podem usar esse link aqui, isso aqui é do governo, tá? Não é dessa empresa. Vocês podem fazer uma simulação lá, para vocês verem quanto tempo falta, qual seria um valor estimado aí para vocês se aposentar, tá? Tem isso tudo na internet, pronto para vocês, gratuito. Então, aquilo, né? Quais são os impactos aí dessa reforma da Previdência? O aumento do tempo para se aposentar, tem a idade mínima, né? Redução da participação do INSS na remuneração do aposentado, devido à introdução da nova regra de cálculo, né? Então, aumenta-se a carga tributária, né? Então, teve aí, né, essa participação menor do INSS, aumento do prazo para acumular recursos na Previdência Complementar, aqui não é o nosso foco, né? Necessidade da qualificação profissional, isso daqui é a parte de serviços do INSS, e cuidados com a saúde física, enfim, isso aí são consequências. Como que estão os aposentados hoje divididos, né? Isso aí é um estudo do IBGE, né? Que apenas 1% dos aposentados pelo INSS, eles são independentes financeiramente, né? Então, vejam como o INSS e essa aposentadoria, ela traz uma falsa sensação de que, quando a gente ficar velho, a coisa vai se resolver, né? Não vai. Vejam que isso aqui é o cenário de hoje. De todas as pessoas, né, aposentadas no Brasil, 25% se obrigam a continuar trabalhando, né, porque precisam de mais renda. Mas o pior, né, 46% mais 28%, a gente está falando aí de 70%, quase, né, 75% dos aposentados hoje no Brasil dependem da ajuda dos outros para conseguir se manter, né? Então, vejam como essa ideia, né, que muita gente tem, eu vou chegar lá nos meus 65 anos, eu vou me aposentar e eu vou ficar sossegado na vida. Vejam, né, aqueles que têm condições continuaram trabalhando, 25%, 75% estão precisando de ajuda, né, de ajuda ou da família ou de instituições aí de auxílio. Só 1% que consegue ser independente, né? Então, vejam como só o regime geral da Previdência, só o INSS, não vai resolver muito, né, a vida das pessoas. E aí vamos dar um exemplo bastante simples, né? Vamos imaginar que vocês têm plano de saúde. O plano de saúde hoje de vocês, né, aí entre 20 e 30 anos, pessoas jovens, saudáveis, vocês devem pagar aí 300, 400 reais de plano de saúde. Mas quando vocês tiverem mais de 60 anos, esse plano de saúde, dependendo do plano de saúde, ele salta para uns R$2.000, mais ou menos. R$1.500, R$2.000. Então, vejam, se você vai se aposentar por R$3.000, R$4.000, né, só o plano de saúde vai metade disso. Então eu vou ter que ir para o SUS, é o que todo mundo acaba fazendo, né? Então, o idoso hoje, ele tem esse problema, né, de não ter dinheiro, e nem todos têm condições de trabalhar, né? Inclusive, esse slide aqui demonstra, né, que o valor médio do benefício pago de aposentadoria hoje é R$1.400, né? Então, vejam que
Essa é a média Brasil, né, o quanto que as pessoas recebem de aposentadoria, R$ 1.400. Né? Então, vejam que isso daí é um problema. Claro, aqui esse instituto faz a propaganda dele lá, que o plano deles, eles pagam 3.700 e poucos de média e tal, mas isso aí desconsidera. Né? Então, o que importa é essa informação aqui. R$ 1.400. Esse é o valor médio de aposentadoria no Brasil. É um pouquinho mais de um salário mínimo. E aquela pergunta, né? Imagine você velhinho, que precisa, né, de plano de saúde, já descarta. Com esse valor aqui, você não tem plano de saúde, você já vai para o SUS. Remédios, aí o idoso tem, né, uma série de problemas, né, geralmente precisa enfim, né, se movimentar. Então, assim, o INSS só não deixa ele passar fome, né, só não deixa ele passar fome. Essa que é a realidade aí, né, então é importante que vocês vejam isso já agora, enquanto jovens, né, então não direcionem a vida de vocês para a aposentadoria do INSS, né, busquem outras fontes, façam qualquer outro investimento aí, porque o INSS só não vai deixar você morrer de fome, porque de resto vai ser um problema. Enfim, tem aqui o impacto para as empresas, né, então, enfim, isso aqui é mais institucional, né, mas enfim, de certa maneira obriga o aposentado, né, ou a pessoa a trabalhar, mesmo com idade mais avançada, que ela não consegue se aposentar. Isso daí é um grande problema, porque empresas hoje não querem velhos, né? E esses velhos, né, falando de um modo até pejorativo, hoje velho para uma empresa é 40, 45 anos ou mais, já é velho, né? As empresas não querem, ou de um modo geral, né, veem isso como um custo, porque uma pessoa com 45 anos não vai aceitar trabalhar por um salário mínimo 2, né? Ela tem família, tem filho, tem experiência, tem currículo, né? Então, empresas aí acaba sendo um problema, inclusive na área jurídica, né? Nós que somos, né, vocês que são candidatos aí, advogados, eu advogo para várias empresas, conheço vários gerentes jurídicos aí, e eu posso dizer que eu não conheço hoje um gerente jurídico com mais de 50 anos. Né? Todos eles estão aí entre 30 e 40 anos. Né? Aonde que estão esses advogados mais experientes? Estão abrindo seus próprios escritórios, né? Porque as empresas, de modo geral, elas querem pessoas jovens, pessoas aí que são dispostas a trabalhar 15 horas por dia, que são dispostas a trabalhar menos, que são mais ligadas aí, né, com o mundo moderno, né, e os advogados mais rodados aí, eles infelizmente estão tendo que partir para o negócio próprio, né, as empresas, então advogado de empresa acaba sendo um problema, né, e aqui a aposentadoria exige que essa pessoa trabalhe mais, mas né, o mercado se fecha para isso. Então, envolve aí qualificação, motivação dos mais experientes, promoção da educação financeira, enfim, né, incentivo a uma previdência aí privada. Então, são os aspectos aí desse slide. Bom, vou fazer uma pequena pausa para a gente fazer a nossa chamada, né? Deixa eu interromper aqui para dar o print screen, que a gente já estava esquecendo, né? Esquecendo não, né? Só deixou um pouquinho mais tarde. Então, vou dando aquele recado, né? Não esqueçam de ligar a câmera. Se não ligar a câmera, é só meia presença. Né? Então, mandem o WhatsApp rápido aí, senão, deixa eu ver quanto carrega. Pronto, todo mundo ligou a câmera? Puxa, só o Daniel, a Vanessa e a de Laurinda. Opa, agora apareceu mais a mãe. Ah, agora sim, ó, pessoal, liguem a câmera. Ô, professor, a câmera ligada desde o começo da aula. Tudo certo? Ó, vou dar o print screen aqui. Quem não ligou a câmera... Aí, né, professor? Olha lá o pessoal, tá todo mundo vindo assistir a aula, agora porque é presença, olha lá,
sala encheu. Todo mundo saiu do banheiro e veio para a sala. Vamos lá, pronto, descuido. Agora já foi. Quem estava aqui tá, quem não está, perdeu. Vou só fazer um recorte e cola aqui. Minha câmera está aparecendo, professor? Espera aí, deixa eu só dar um salvar aqui. Quem que falou? Isaías. Isaías. Isaías, cadê você aqui no meio dos quadrinhos? Tem tantos. Ah, tá, sim. Você tá o primeiro aqui. Tá aparecendo. Beleza. Obrigado, professor. Bom, pessoal, beleza. Feita a chamada, deixa eu apresentar de novo aqui os slides. Que os slides são um pouquinho mais extensos, então ele traz um panorama maior, mas enfim. O microfone não tem problema, tá, cara? O que importa é a câmera, tá? Se quiser falar alguma coisa, você pode só escrever ali que a gente vê. Bom, teremos mais reformas, é aquilo que eu venho falando. Peraí, deixa... Já estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Aquilo, né? Teremos mais reformas, é aquilo que eu falei aqui, traz alguns dados, né? Fatores que vão demonstrar isso. Taxa de fecundidade em queda, nascem menos pessoas, pirâmide etária em mutação, é aquilo que eu falei para vocês, antes era assim, né? O topo idosos, a base jovens, hoje ela já está esse negócio meio um barril aqui, parece um vaso, né? E ela tende a piorar. Aumento da expectativa de vida após os 65 anos, por quê? Né? Avanço da medicina. Então, a medicina tem um papel importantíssimo aí, no sentido de aumentar, né, a vida das pessoas. Aí. Então, a medicina preventiva, os cuidados e tudo mais. Tanto que, né, hoje as pessoas têm uma expectativa de vida de 82 anos no Brasil. Há pouco tempo atrás, isso não era de 60. Né? Então, postergação da entrada no mercado de trabalho, as pessoas não precisam abandonar, né, como acontecia muito antigamente, a adolescência, né, e a juventude para ir para o mercado de trabalho, então elas, de certa maneira, sofrem um pouco menos, vamos dizer assim. Pejotização no mercado de trabalho, então isso aqui é um problema, né, de você terceirizar tudo, e quando você pejotiza, a contribuição previdenciária ela é menor, né, paga menos imposto ou contribuição para sustentar o regime, então tem um problema, um impacto. Despesa previdenciária aumenta, né, e taxa de juros, inflação aí, no sentido de que, né, o rendimento, né, a busca aí de esse dinheiro que o INSS tem, ele não consegue fazer render, né, ele praticamente consome tudo aí com esses benefícios. Então, são alguns fatores aí que levam a uma quase certeza que muita coisa vai mudar ainda. Aqui é um quadro para a gente ver como que é no resto do mundo, para mostrar que o Brasil não é tão diferente do resto do mundo, né, porque muita gente acha, o Brasil não tem jeito, eu vou embora, vou mudar lá para os Estados Unidos, né? Então, veja, às vezes lá é pior ainda, como de fato é, né? Lá, para se aposentar, precisa ter 67 anos, inclusive mulheres, né? Então, vejam que lá não tem essa diferença de homem e mulher. Inglaterra, 66 anos, Itália, 66 anos, Portugal, 66 anos e 4 meses. Veja uma tendência histórica, uma tendência dos países mais desenvolvidos, de a mulher já ser equiparada praticamente ao homem, né? Vejam que aqui não tem mais diferença. Mulher e homem têm a mesma carga, vamos dizer assim, de carência, que é uma grande discussão, né? A mulher, historicamente, era colocada como aquela de dupla jornada, de cuidar da casa e do trabalho. Então, hoje em dia já está acabando essa história, né? O mundo está girando aí. Aqui um destaque para um sistema aí da Nova Zelândia, né? Então, é um regime
é um regime mais próximo aí recebe o nome de KiwiSaver, né? Enfim, é um modelo aqui um pouco diferente, quem tiver curiosidade. Aqui é um outro fator que demonstra o quanto é necessário fazer, num prazo, médio ou longo prazo, uma outra reforma. Vejam o quanto se gasta, né, gasto do regime de previdência social, junto com o setor público, né, então, o regime geral, o INSS, com o próprio, que são os servidores públicos. Vejam quanto se gasta e quanto isso vem crescendo, né, vejam só, 2019 para 2022, eu estou falando aqui de 4 anos. Em 4 anos, aumenta 25% praticamente o gasto, né? Então, vejo, claro, com a reforma da Previdência, essa curva aqui ela vai se atenuar um pouquinho, né? Ela não vai continuar subindo nessa velocidade, mas, né, a tendência é que continue aumentando aí. Então, claro, né, que quando foi feito esse estudo, não tinha o impacto da Covid, né? É interessante, até um estudo aí que acho que ainda não existe, mas o quanto que a Covid mudou esse cenário aqui, que a gente sabe, né, que os idosos, aí, infelizmente, são os grandes, compõem, né, o grande volume de mortos aí da Covid. Bom, aqui é uma outra situação, o índice de envelhecimento, né, o quanto aí, né, as pessoas, razão de dependência, índice de envelhecimento, né, a evolução disso daí, né, então vejam que o índice de envelhecimento, né, o quanto as pessoas vivem, né, disparou, né, vejam que a expectativa de vida, né, e o percentual da população envelhecida aumentou bastante, né, então mostra aí como a coisa está, né, dos anos de 2010 para frente, como isso se acentuou, né, esse gráfico aumentou. Enfim, também vocês podem ver aí com mais calma, né, esses gráficos aí, todos que são interessantes. Bom, esse aqui é o gráfico que eu antecipei lá no início, né, falando aqui de uma projeção para 2060, que lá em 2060 deve ter um idoso para cada 2 jovens, né, então, que é mais ou menos daqui a 40 anos, né, que é exatamente a idade de vocês se aposentarem. Bom, custo-benefício aqui, isso aqui é um gráfico só para ter uma ideia, né, sobre quanto, né, que custa aí os benefícios, né, então, só que isso aqui é da Previdência Complementar, tá, então isso aqui é o que eles estão vendendo aqui, né, essa Regis, então vamos ignorar também, vamos para o próximo. Aqui também, né, são tudo projeções aí do que eles estão vendendo, né, então eu vou ignorar esses slides porque eu não conheço a Regis, não tenho nada a ver com a Regis, eu só emprestei os slides deles aí para vocês terem esses dados, né, como está compilado aqui, está tudo colorido, eu achei que seria interessante pegar para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, então, basicamente a aula de hoje, né, a gente fez esse panorama aí da reforma da Previdência, né, o que justificou e por que a Previdência acaba sendo... aí vem um ponto legal para vocês, né, vejam como esse problema da Previdência, ele vai só se acentuar, né, ele não vai se resolver em curto prazo, ele pode aumentar. E aí entra, né, um dos ramos do direito que talvez tenha um futuro mais volumoso, pelo menos, né? Então, alguns ramos do direito, a coisa tende a ter mais, porque aquilo, a população vai ficar idosa, os problemas com a Previdência vão aumentar, né? E as reformas da Previdência virão, então, é um ramo do direito aí que tem portas abertas, aliás, faltam profissionais para advogar nessa área, né? E é um ramo bastante promissor, né? Um ramo bastante promissor aí para quem até hoje não sabe o que fazer da vida, né? Fica uma dica, né? Esse ramo do direito
porque é um ramo que muitas faculdades nem essa disciplina possuem, né? Eu vou dar um exemplo, eu sou formado pela PUC, lá na PUC nem tem direito previdenciário, é uma disciplina optativa que faz EAD, se quiser, enfim. Então, vejam, né, é uma disciplina que muitas vezes fica aí de lado, ninguém dá muita importância, ninguém, acho que, quando faz o vestibular, sonha, eu vou ser um previdenciarista, né, um advogado previdenciário. Não, duvido, né, imagino que nenhum de vocês aí pensou nisso, mas é um dos caminhos do direito que vai ter bastante trabalho, e está tendo trabalho, porque essas reformas aí, elas são constantes, elas não vão acabar, e a volta e meia tem nova lei, nova regrinha daqui e dali, o que torna, né, o direito previdenciário bastante, vamos dizer assim, difícil para quem não trabalha na área, né? Quem não trabalha na área fica perdido. Puxa, mas eu não sabia que tinha uma lei dali, uma lei daqui, uma lei dali, e aí acaba segregando, né? Não é todo mundo que acaba gostando disso daí. Mas, enfim, né, fica uma dica aí para vocês. Emerson, diga lá. Professor, uma questão que me deparei na Defensoria Pública da União, semana passada, a pessoa solicitou o auxílio por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença. Só que ela contribuiu optativamente com um valor abaixo da alíquota correta. E quando chegou para mim fazer análise, verificar todo o contexto ali Percebi que ela recebeu auxílio-doença durante um determinado período, de algumas empresas, e tive que analisar todo esse período para verificar se ela fazia jus, se a carência dela cumpria o requisito. Que, no caso do auxílio-doença, são 12 contribuições anuais, né? Agora, com a entrada em vigor da reforma, tem aí o desconto de metade, no caso. Então, seria 6 meses, no mínimo, que ele teria que ter de contribuições. Só que, mesmo ele tendo essas contribuições, elas eram inferiores à alíquota correta. Pesquisando, eu descobri que pode-se somar esses valores. Por exemplo, se ele tem 2 anos, esses 2 anos se convertem em 1 ano, para que ele pudesse ter esse benefício concedido. Bem no fim, acabou se pedindo o benefício de prestação continuada para ele, porque ele não fazia jus ao recebimento desse benefício. Tem que ver, na verdade, tem que ver mais detalhes, né? Por exemplo, se ela é empregada, se a pessoa é empregada, esse desconto a menor não prejudica ela, né? Então, aí ela teria direito normalmente. Provavelmente ela é autônoma, né? Se a contribuição está abaixo, aí o autônomo, né, ele estaria sonegando. Mas mesmo assim, tem algumas questões aí no tocante se é uma doença pré-existente ou não, vamos dizer assim, né? Se for um acidente ou uma lesão imediata, ou a descoberta, né, de um câncer, em 1 mês o cara está acamado, né? Ele vai para o auxílio-doença. Aí não tem esse período de carência, né? Então, assim, teria que ver mais. O fato dela trabalhar em 2 empresas também, veja que, via de regra, as contribuições elas se somam, né, até o teto do INSS. Então, assim, teria que ver com mais detalhes, né? Mas tem também essa regra aí de aproveitar, né? Aproveitar contribuições a maior. Mas, assim, de um modo geral, se ela é empregada, o fato da empresa recolher a menos não prejudica o trabalhador, né? Então, ela teria o benefício sem problema nenhum. Mas aí teria que ver o enunciado completo, a história completa aí, para conseguir responder. É interessante, professor, que na sentença o juiz alegou justamente isso, que a doença era após o reingresso como filiada no regime geral de previdência social. Então, aí tem um outro detalhe, o reingresso. Uma pessoa que trabalhava e parou de contribuir, ela sai do regime.
quando ela volta para o regime, ela tem que trabalhar, aí que o Emerson falou, né? Ela tem que trabalhar por um período adicional para ela recuperar o período anterior, né? Então, é a carência de reingresso, o nome disso. Enfim, né, são vários detalhes aí que a gente vai ver tudo isso, né, aula após aula, e a gente vai ver cada um desses detalhes aí que o Emerson trouxe. Eu imagino que até metade aí, com certeza até o final até metade do ano, né, até o final do semestre, com certeza você vai conseguir responder aí e analisar, né, essa sentença aí com cuidado. A gente vai ver tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, não tendo mais dúvidas, agradeço aí mais uma noite, é uma noite dessa vez chuvosa, né? Fria, de lockdown, enfim. Diga lá, Renan. Tudo certo? Então tá bom. Diga lá, pode falar. Creio eu que o professor já finalizou a aula. Eu queria ver, eu passei o e-mail para o professor sobre o professor que é meu orientador. Não sei se o quadro de orientador o professor já fechou. Então, eu preciso ver lá com o professor Rafael como é que está essa distribuição, porque eu já tenho 2 orientandos e eu não sei quanto que eu posso pegar mais do que 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, Renan, eu vou mandar lá para o Rafael, o professor Rafael, assim que ele me responder, daí eu te respondo o e-mail, tá? Fique aí de sobreaviso, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, então, agradeço aí, muito obrigado a todos. Chamada, professor. Eu já fiz, Adilaurina, foi feito aí no meio da aula, tá? Então, muito boa noite, boa semana, se cuidem, né? Não saiam de casa, porque já é 8h30, né? E até segunda que vem, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, até mais. Um abraço, Valeu, boa noite.